Graças e paz, meus irmãos, louvado seja Deus por estarmos mais neste dia na sua casa, dia do Senhor, dia dedicado ao louvor, à adoração, ao culto público, ao culto coletivo, à congregação dos filhos de Deus, estarem juntos para louvar aquele que reina e habita em nossos corações. Quero também desejar à minha igreja, à minha amada igreja, aos meus irmãos, que este ano que se inicia seja um ano grandemente cheio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei muito feliz com o convite do meu querido pastor, reverendo Antônio Fontes, para compartilhar com os irmãos, neste primeiro culto do ano, acerca dos 12 ensinos da Palavra de Deus. Para mim sempre é uma honra, uma satisfação, é uma imensa alegria, algo de muito contentamento, eu expor a Palavra do Senhor, poder também aqui compartilhar acerca desta maravilhosa palavra. Eu sempre, quando sou chamado, eu dificilmente gosto de recusar. Então, fico feliz pelo convite do pastor. E eu queria convidar os irmãos. Hoje nós vamos ficar só no livro de Salmos. Já lemos no início do culto, Salmo 122, quase no finalzinho do Salmo. Lemos também no início do Salmo, Salmo 6. Agora vamos ler aí um pouquinho perto do meio do Salmo, Salmo 46. Eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem do Senhor. Está aí neste salmo: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Vamos ler todos juntos? Verso 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai bendito, bendizemos o teu nome pela oportunidade que temos de ter a tua palavra, a tua revelação em nossas mãos. Bendizemos o teu nome pela oportunidade que temos de refletir, de pensar, de extrair dela maravilhosos ensinamentos para a nossa vida. Fala, pois, através da ação do teu Espírito Santo nesta manhã aos nossos corações, de maneira que possamos, além de entender e compreender a tua palavra, praticá-la no cotidiano das nossas vidas. É assim que te oramos e fazemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, esse salmo foi o salmo que inspirou Lutero a construir ou a compor aquilo que é chamada a Marselhesa do cristianismo, que é o hino Castelo Forte, talvez o hino mais conhecido em toda a comunidade cristã. Então foi com fundamento aí neste salmo que Lutero escreveu e compôs esse lindo e precioso hino que todos nós conhecemos,
que tem por título Castelo Forte. Esse salmo aqui ele foi composto pelos filhos de Corá, ou também conhecidos na Bíblia por Coré. Ele é um salmo que ele é composto em voz para ser cantado em voz de soprano, em voz aguda, em voz alta, né? E ele é entregue ao mestre do canto. Ele era entregue ao mestre do canto para que ele pudesse cantar este salmo em voz de exultação, para mostrar a grandiosidade, o poder, a majestade, né, do nosso Deus. Por isso que ele era composto neste tom, né, um tom elevado, um tom alto, para que de fato ali o mestre de canto pudesse louvar ao Deus, mostrando a sua grandiosidade, né, o seu enorme e imenso poder. Este salmo aqui, queridos, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 3. A segunda parte vai do verso 4 ao verso 7. E a terceira parte, que eu gostaria inclusive que os irmãos mantivessem as suas Bíblias abertas, vai do verso 8 ao verso 11. E todas as 3 estrofes deste salmo, ele mantém aí a estrofe, ou seja, a ideia central deste salmo. E a ideia central deste salmo é mostrar, nos apresentar que Deus é o nosso refúgio. Vejam só que no verso 1 vem Deus é o nosso refúgio. No verso 7, novamente, o salmista, ou os salmistas aqui, ele mais uma vez repete, Deus é o nosso refúgio. E lá no verso 11 também, ele mais uma vez finaliza o salmo, repetindo a ideia central do salmo, que Deus é o nosso refúgio. Não se sabe ao certo qual foi a data precisa que esse salmo foi composto, mas se atribui que esse salmo foi composto a uma situação bem específica, bem extraordinária, bem singular da vida de Israel. Há pelo menos 2 ou 3 passagens no Velho Testamento que fazem referência a esse momento em que Israel teve que lutar diante de uma adversidade, diante de enfrentar um poderoso inimigo, sem que de fato Israel lutasse. Por exemplo, quando o rei Senaqueribe, que comandava o exército assírio, ele já dominava boa parte ali da Ásia e já havia inclusive dominado a Judá. Ele manda uma carta ao rei de Jerusalém, e o rei Ezequias recebe essa carta e ele ameaça, inclusive amedronta todo o povo de Israel e diz: olha, quem é o Deus de vocês? Vocês acham que o Deus de vocês vão vos livrar? Vocês acham que o Deus de vocês, né, vai nos livrar? Todos os reinos já foram destruídos por esse exército poderoso. O exército assírio não é o rei de vocês e nem a fortaleza de Jerusalém que vai nos livrar de nós assolarmos, né, a Israel. Aí o rei Ezequias vai ao templo com a carta, né, mandada por Senaqueribe, e diz: olha, Senhor Deus, isso aqui é uma afronta ao teu nome. E quando o exército assírio chega próximo ali a Jerusalém, composto de 185 mil soldados, numa noite extraordinária, sem que o exército de Israel pudesse ali lançar qualquer dardo, qualquer lança, promovesse qualquer luta em desfavor do exército assírio, acontece um mal súbito, e boa parte do exército assírio morre numa noite só, sem que o exército de Jerusalém tivesse que enfrentá-lo em 1 minuto sequer. Senaqueribe, vendo todo aquele seu exército decaído por conta dessa morte súbita, resolve voltar e não enfrenta Jerusalém. Essa história está ali narrada no livro de 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19. 2 Crônicas também fala de um outro momento que Israel viveu, em que
o exército amonita e o exército moabita resolve intentar contra Jerusalém. E eram dois exércitos poderosos. E o povo de Israel começou a interceder na noite anterior por conta dessa luta. E o livro de 2 Crônicas vai registrar que o que aconteceu? O exército amonita começou a degradar contra o seu próprio exército aliado, o exército moabita. E ali eles se degradaram e se feriram um ao outro e não tiveram mais condições de enfrentar o exército de Israel. Essa foi uma vitória do povo de Deus, sem que o povo de Deus pudesse, obrigado, Paulo, sem que o povo de Deus pudesse ali, partir para o enfrentamento material, real, contra o exército inimigo que estava à sua frente e que era bem muito mais poderoso do que ele. De modo, queridos, que eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos acerca deste texto, que, como eu disse, é dividido em 3 estrofes. A primeira estrofe, a estrofe de 1 até o verso 3, ela fala de quem Deus é. A segunda estrofe, que vai do verso 4 ao verso 7, ele diz onde Deus mora, onde Deus assiste, onde Deus reside. E a estrofe que vai de 8 a 11 vai falar o que Deus faz, o que Deus fez em Israel. O texto aí, ele começa iniciando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O salmista aí compara Deus a uma fortaleza. A fortaleza era uma cidade fortemente murada e altamente ali protegida, muito comum naquela época, onde praticamente os inimigos não poderiam expugná-la, não poderiam adentrá-la. Era um local de refúgio, era um local de proteção, era um local onde as pessoas buscavam ali serem assistidas. E o texto vai comparar justamente Deus ao nosso refúgio e à nossa fortaleza, aquele que nos assiste em todo momento. Mas o texto também vai dizer que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ele ressalta que Deus é o nosso socorro, é um socorro bem presente, ou seja, um socorro a todo tempo, a todo instante, em todo momento. Em todo momento da nossa vida, Deus está ali a nos socorrer, a nos proteger, a zelar por nós. E especialmente, o salmista vai dizer que, além disso, ele é socorro nas tribulações. Nos momentos mais críticos, nos momentos mais grises da nossa vida, nos momentos mais duros, Deus é nosso socorro. E aí, o salmista vai concluir já essa primeira estrofe, a partir do verso 2, quando ele diz que, portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. Não há o que temer, não há o que recear, não há o que nos amedronte. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele está a lutar por nós. E o autor aqui, ele vai comparar esse medo, esse receio, a uma intensidade bem maior. Ele diz, olha, ainda que a terra se transtorne. Como é que a terra se transtorna? Terremoto, né? Ainda que a terra se transtorne, ainda que você perca o seu chão, ainda que você perca o seu fundamento, ainda que você perca a sua firmeza, mesmo assim, não tema. E o salmista vai, inclusive, aumentar o nível de intensidade desta segurança que nós temos que ter em Deus.
ele vai dizer, mesmo que os montes se abalem nos seios dos mares. É como se ele tivesse assim, olha, no momento de terremoto, no momento de grande terremoto, de intensidade no mover da terra, chegando-se ao ponto dos montes se derreterem, se sucumbirem ao mar, adentrarem ao mar, não temam. Deus é o nosso refúgio. Na verdade, o salmista quer dizer, ele usa esses fenômenos naturais, essas circunstâncias cósmicas naturais, para mostrar que, mesmo diante das maiores dificuldades desta vida, mesmo diante das maiores agruras desta vida, das maiores lutas que temos que travar nesta vida, não devemos temer, porque Deus é o nosso refúgio. Ele diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Veja que o autor aqui vai dizer, olha, os montes podem tremer, os montes podem se abalar, os montes podem sucumbir, mas vós não temereis, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. O autor do Salmo aqui está querendo mostrar que mesmo diante dessas circunstâncias mais adversas que a natureza pode causar, e que ele mostra aí, ele tenta fazer um comparativo de que mesmo em situações como essa, em que as águas tumultuam, ou seja, de um grande tsunami, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente em toda tribulação. Está dizendo, Deus lutará por nós, não há o que temer, não há o que recear. A segunda estrofe deste salmo, e eu quero deixar para o final para fazer as aplicações, vai do verso 4 ao verso 6, e o salmista ou os salmistas vão falar acerca de onde Deus mora, onde Deus assiste. Ele vai dizer, a primeira palavra aí que nos chama a atenção é que ele denomina Deus de Altíssimo, ou seja, aquele que está mais alto do que todos os deuses. Nosso Deus é Altíssimo, Ele está acima de tudo, Ele é o Supremo, Ele é o maior de todos, não há nada que está acima dEle. Ele é o Deus Altíssimo, aquele que está, acima de tudo e de todos, e que controla tudo e a todos, aquele que tem um governo e as rédeas do universo em suas mãos. Esse é o Deus Altíssimo que o salmista aqui nos chama a atenção. E o interessante é que ele vai dizer que, embora esse Deus seja altíssimo, ele diz que ele tem a sua morada, a cidade de Deus está no nosso meio. Ele diz que há uma morada de Deus, há um lugar em que Deus assiste, há um lugar terreno em que Deus mora. E aqui, se nós formos analisar do ponto de vista daquele momento em que o salmista compunha esse salmo, obviamente ele estava falando aqui de Jerusalém. Ele diz, olha, Deus assiste, Deus mora em Jerusalém. Aqui está o seu templo, aqui está o seu culto, aqui estão os sacrifícios, aqui está o ministério levítico, aqui estão os sacerdotes. Ou seja, esse Deus Altíssimo assiste em nosso meio. Se havia algum lugar em que Deus morava, assistia a sua morada, que era a morada de Deus, do ponto de vista da historicidade desse texto, era Jerusalém. Então,
O salmista está dizendo aqui: Deus mora em nosso meio, Deus está em nosso meio, não temamos. Mas o interessante aqui nesse verso 4 é que ele fala que existe um rio. E Jerusalém não tinha rio. Pastor, acho que pode me confirmar isso. Jerusalém não existe rio. E o que os estudiosos falam acerca deste texto? Por que o salmista aqui fala no rio? Os estudiosos referem-se a esse texto, dizendo que o salmista aqui faz referência não mais a Jerusalém, mas ao jardim do Éden. Lá havia 4 rios, segundo Gênesis relata, capítulo 2, verso 14 a 19. E havia um rio que banhava o jardim onde Deus caminhava. O salmista que está dizendo assim: olha, há um rio. Ou seja, Deus assiste em nosso meio desde o Éden até aqui. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou ao largo. Deus nunca deixou de estar presente em nossas vidas. Desde o Éden até aqui, Jerusalém, há um rio, há um favor, há uma graça, há uma bênção, há um rio cheio de graça e de misericórdia, que nos assiste, que nos banha. Deus tem nos abençoado até aqui. Desde o Éden até aqui, Deus nunca nos abandonou, era o que o salmista estava querendo dizer. O seu favor, a sua graça, a sua misericórdia, sempre esteve ao nosso derredor. E quais as conclusões desse verso 4 aí? Que demonstra como Deus é providente, como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso, como Deus acompanhava o povo de Israel, desde o Éden até aquele momento. O salmista que faz uma combinação desses 2 momentos circunstanciais na vida do povo de Deus. E aí ele chega a algumas conclusões. Ele vai dizer no verso 5 que Deus está no meio dela e que jamais ela será abalada. Ele tinha plena convicção que Deus estava presente no meio do seu povo. Ele tinha plena crença que Deus estava presente no meio do seu povo. Ele tinha absoluta certeza que Deus estava no meio do seu povo. Ele não tergiversava em relação a isso. E ele diz: olha, nós jamais seremos abalados. E se nós formos verificar a história de Israel, nós vamos ver que Israel foi abalado. Israel foi sucumbida por 2 vezes. Uma pelo exército babilônico e depois pelos romanos no ano 70. Mas o povo de Deus nunca foi abalado. O povo de Deus sempre se manteve. O povo de Deus sempre se manteve em pé. E ele diz que, aí numa segunda conclusão, que Deus a ajudaria desde antemanhã. Ou seja, desde cedinho. Antes que nós imaginemos, Deus já está nos assistindo. Antes que nós peçamos, Deus já está nos assistindo. Antes que nós clamemos a Deus com as nossas petições, com os nossos pleitos, com as nossas súplicas, Deus já conhece as nossas necessidades. Ele nos ajuda desde antemanhã. Quando pensamos em abrir os nossos olhos, Deus já está a nos amparar. Deus já está a nos assistir. E ele diz aí, bramam nações, reinos se abalam,
ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele está dizendo, olha, o inimigo pode vos espreitar, as nações podem bramar contra vocês, os inimigos podem vos amedrontar, os inimigos podem vos ameaçar, mas ele está dizendo, embora as nações bramem, embora os inimigos espreitem, embora hajam ameaças, ele vai dizer que a terra se dissolve pela voz de Deus. A terra se derrete apenas pela voz de Deus. Deus, através da força do seu poder, pode sucumbir a tudo e a todos. Não há adversidade nesta vida, não há luta nesta vida, não há batalha nesta vida, não há inimigo nesta vida que se sobreponha ao poder incomensurável e eterno do nosso Deus. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra o quê? Se dissolve. A terra se dissolve. Não há poder que não possa sucumbir ao poder do nosso Deus. E a última estrofe aí, aliás, o último versículo desta estrofe diz, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele chama Senhor de Senhor dos Exércitos. Por que Deus é o Senhor dos Exércitos? Qual é o exército de Deus? Queridos, toda a natureza, todo o universo cósmico, ele obedece à ordem de Deus. Tudo que foi criado por ele, ouve a sua voz. Nada foge ao controle da voz de Deus. Ele é o Senhor de todo o exército estrelar, de toda a natureza, de todo o exército angelical. Ele é o Senhor dos exércitos. A natureza é o seu exército. Os seres angelicais são os seus exércitos. E eles agem pela força do seu poder. Ele é o Senhor dos exércitos. E ele chama aí de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante que ele vai aí, nesta passagem, o salmista vai fazer referência que ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus da aliança feita com o seu povo. Essa aliança tracejada pelo sangue de animais. E posteriormente, reafirmada pela nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Deus tem uma aliança com aqueles que creem na obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Mas eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre isso. Vamos à última estrofe. Ele vai dizer, o salmista vai dizer, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Como eu disse na primeira estrofe, o salmista vai relatar aquilo que Deus é. Na segunda, aquilo onde Deus mora, onde Deus assiste, onde Deus reside. E a terceira estrofe ele vai fazer referência àquilo que Deus fez. Aqui, os levitas, os filhos de Corá estavam na porta do templo, chamando, vinde,
Vinde, meu povo, vinde, povo de Deus, vinde contemplai o que Deus fez conosco. Lembra daquelas duas referências que eu falei no início da minha fala? Em que esse salmo estava atrelado a uma circunstância extraordinária, sui generis, excepcional, onde o povo de Deus obteve a vitória sem que pudesse efetivamente lutar, mas a vitória foi alcançada no poder unicamente de Deus. Foi diante de uma circunstância dessa que o salmista está dizendo: vinde, agora é o tempo, vinde contemplai, venham ver o que Deus fez para conosco, venham ver que grande vitória Deus nos deu. E aí o salmista está dizendo: vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. No verso 9 ele vai dizer que ele põe termo à guerra, ele põe fim à guerra, ele põe fim à luta, ele põe fim às batalhas, ele põe fim às nossas dores, às nossas lutas nesta vida. Ele vai dizer inclusive que ele quebra o arco, ele quebra qualquer arma, ele despedaça as lanças, ele queima os carros de fogo. Não há arma que ele não possa destruir em nosso desfavor. Toda arma que venha contra nós, seja, e aí ele faz referência ao forte armamento que existia naquela época: carros de fogo, arcos, lanças, toda qualquer arma contra nós. O salmista vai dizer que ele quebrou, ele destruiu, ele queimou. E aí no verso 10, o que é interessante dessa passagem, desse salmo, para mim é o verso 10. Que aqui é o próprio Deus falando, na voz do salmista. Aqui é o próprio Deus falando pela boca do salmista. E o que Deus está dizendo aqui? O que o próprio Senhor está dizendo aqui para o seu povo? Vamos ler junto. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está dizendo: se acalma, aquieta teu coração, fica tranquilo, confia em mim. Não é a tua luta, não é a tua força, não é a tua capacidade, não é a tua destreza, não são os teus recursos, não é a tua estratégia. Quem te dá a vitória sou eu, quem luta por ti sou eu, quem vai vencer as batalhas da tua vida sou eu. Aquieta teu coração, descansa em mim, tem plena convicção que eu sou o teu Deus. Derrama da tua esperança diante de mim. Tenha absoluta fé e confiança que eu luto por ti. Eu sou o Deus que é exaltado entre as nações e exaltado por toda a terra. E aí no verso 11, o salmista vai repetir novamente a mesma estrofe que ele já havia feito referência lá no verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. 1588, a Armada Espanhola resolveu invadir a Inglaterra, porque os ingleses haviam significativamente aderido ao movimento reformado. E a grande esquadra espanhola partiu em ataque à Inglaterra, que na época era um país pobre,
sem muitos recursos. E eles saíram com milhares de homens, muitos navios, para destruir a Inglaterra, porque eles haviam intentado contra o governo católico romano. Na noite anterior, o povo de Deus resolveu se ajoelhar diante daquela ameaça. E não só os ingleses, mas também os holandeses. Porque os holandeses seriam o país seguinte. E na noite anterior, todo o povo de Deus se ajoelhou diante daquela ameaça, pedindo o favor de Deus. E naquela noite, Deus mandou uma tempestade no mar. E praticamente, quase todo a esquadra espanhola afundou. E milhares de homens morreram. E os holandeses cunharam uma moeda. Uma moeda lá na cidade de Dort, aquela mesma que teve o concílio de Dort. E esta moeda, em uma face, está o povo de Deus ajoelhado. E na outra face está a palavra de Deus. E na face que está no povo ajoelhado está escrito a seguinte frase: o homem planeja, mas Deus dispõe. E na outra frase, pelos seus ventos os dissipou. Quero fazer algumas aplicações nesse texto. A primeira delas, eu quero dizer aos irmãos que Deus habita no meio da sua igreja. Nós somos os herdeiros desta aliança. Nós somos os sucessores. Deus habita no meio do seu povo. Deus habita no nosso meio. Nós somos os seus filhos. Deus habita neste lugar. Deus habita em seu coração. O sopro de Deus está presente em nossas vidas. Nós não somos qualquer um. Nós somos aqueles que fomos comprados pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Nada neste mundo pode nos fazer tremer. As adversidades deste mundo jamais podem nos abalar. Nós temos que ter a plena convicção e a plena certeza que Deus nos assiste em todo momento, em todas as nossas tribulações. Segunda aplicação que eu quero fazer nesse texto é que aqui o texto fala de Deus de Jacó. E eu quero dizer para vocês que Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus, além de habitar na sua igreja, habitar no nosso meio, Ele tem uma aliança conosco. Ele tem um pacto conosco. E todas as vezes que você tiver em circunstâncias, lembre-se disso. Todas as vezes que você tiver em circunstâncias adversas, lembre-se que Deus tem um pacto com você. Deus tem uma aliança com você. Lembre-se da obra salvadora de Cristo Jesus. Lembre-se da obra redentora de Cristo Jesus, especialmente. Que Ele encarnou, que Ele viveu em nosso meio. Lembre-se da sua vida, lembre-se do seu ministério, lembre-se dos seus milagres, lembre da sua morte, lembre-se da sua ressurreição, lembre-se da sua ascensão, lembre-se da sua entronização no trono, lembre-se da glorificação de Cristo Jesus. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Deus tem uma aliança conosco. Ele tem um pacto de sangue conosco.
E Deus não foge às suas promessas. Ele é um Deus fiel, justo e verdadeiro. Mas eu quero também fazer uma terceira aplicação. Lembre-se o que Deus fez em sua vida. Lembre-se do amor dele por você, antes que você viesse a esse mundo. Que ele te escolheu para ser seu filho. E foi só por amor. Você sabe por que ele não me sucumbiu? Porque ele amou César. Sabe por que ele não sucumbiu a Noacir? Porque ele amou a Noacir. Sabe por que ele não sucumbiu o Giovanni? Porque ele amou o Giovanni. Foi só por amor. Simplesmente por amor. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Absolutamente nada. Ele só nos escolheu. Poderia ter escolhido outro. Mas ele nos escolheu. E nos diferenciou de muitos neste mundo. E a última aplicação que eu quero fazer nesse texto é que esse texto nos chama a atenção para uma coisa. Quando você vê as adversidades nesta vida, quando você vê as lutas nesta vida, lembre-se de uma coisa, que o reino de Deus está chegando. Sabe por que Deus nos permite muitas adversidades, como essas que nós estamos passando, em meio a uma pandemia? Para que nós estejamos em alerta, que Ele virá, e que agora é um tempo de arrependimento, é um tempo oportuno que Deus está nos dando, para ver as suas maravilhas, para ver o seu imenso poder, para ver a sua misericórdia, mas para que nós possamos também nos arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas faltas. Esse é um texto de motivação, mas também é um tempo de arrependimento. É um texto de arrependimento. É um texto que nos chama que nós precisamos, de fato, abandonar o pecado, abandonar a vida ímpia, para que Deus possa, de fato, ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente em toda a tribulação. Deus tem nos assistido, Deus tem estado em nosso meio. É um tempo de pensarmos de fato que Deus é nosso refúgio, pensar ao nosso fato que Deus está e habita em nossos corações, e que Ele tem feito muita coisa por nós, mas é um tempo também de refletirmos acerca das nossas vidas, saber que essas adversidades não são mais do que um alerta, para que nós possamos de fato andarmos numa vida de plena comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque em nossos corações que Ele é o socorro bem presente na tribulação. Ele é o Deus que nos consola, que nos assiste. Ele é o oásis da nossa alma. E é por isso que nós devemos, a cada dia, colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Que esse ano seja um ano de bênção para a sua igreja. Que esse ano seja um ano de vitórias no meio do povo de Deus. Mas que acima de tudo, que esse ano seja um ano de consagração ao Senhor.
Amém, queridos?